mas só quando esses resultados tiverem em conta a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. A empresa proprietária do Teatro Maria Vitória anunciou ter suspendido as obras de reconstrução daquela sala destruída por um incêndio em 1986. Em conferência de imprensa esta tarde, a administração revelou que, na origem da decisão, estava a recusa de várias entidades bancárias em conceder o empréstimo necessário à conclusão das obras no valor de 35 mil contos. Em 10 de maio de 86, o Teatro Maria Vitória, situado no Parque Mayer, em Lisboa, era alvo de um violento incêndio que viria a destruir praticamente todo o imóvel. Após o impacto do acontecimento, os ânimos não esmoreceram e avançou-se com a sua reconstrução. Elaboraram-se estudos e projetos, tendo estimado o custo da obra em cerca de 65 mil contos. De imediato, a proprietária do imóvel, a Sociedade Avenida Parque, enceta diligências no sentido de lhe serem concedidos empréstimos que financiem parte do custo destas obras. Em setembro de 86, pede financiamento ao Banco Pinto e Souto Maior no valor de 30 mil contos, dando como garantia a hipoteca sobre bens da sociedade. Este pedido viria a ser recusado. Em março de 87, e já com as obras em curso, a Sociedade Avenida Parque faz uma exposição do problema à Secretaria de Estado da Cultura. Entretanto, 3 outros bancos, Espírito Santo e Comercial de Lisboa, Montepio Geral e Crédito Predial Português, acabaram por recusar também o pedido de financiamento. Finalmente, em 14 de setembro de 87, a sociedade dirigiu uma carta à Caixa Geral de Depósitos solicitando prioritariamente a concessão de um empréstimo de 30 mil contos para a continuação das obras no Maria Vitória. Anteriormente, já a sociedade havia exposto um projeto de restauração de todo o Parque Mayer, orçado em cerca de 135 mil contos, que incluía a verba destinada ao Maria Vitória. Em 20 de janeiro de 88, os pedidos de financiamento feitos a esta entidade bancária seriam indeferidos e arquivados. Da parte das entidades oficiais, foi já concedido um subsídio de 3.500 contos pela Secretaria de Estado da Cultura, entidade que, inicialmente, havia condicionado a atribuição do subsídio à prova justificativa da concessão de empréstimos bancários. A Câmara Municipal de Lisboa, que havia proposto e aprovado por unanimidade a participação na reconstrução do teatro, contribuiu apenas, até ao momento, com alguma maquinaria. As obras, já em fase de acabamentos, vão agora parar por falta de verbas, anunciou hoje a administração da sociedade, sem que para o facto das sucessivas recusas de financiamento haja uma explicação clara. Apesar de nós termos 18 mil metros, praticamente 2 hectares, sem qualquer ónus em encargo, mesmo à beira da avenida, que é o recinto do Parque Mayer, nós dávamos garantias reais no um teatro, ou inclusivamente poderíamos admitir dar mais do que um teatro em garantia para esse financiamento. Como o financiamento nos foi recusado e apesar de atempadamente termos alertado as entidades oficiais que na primeira hora manifestaram pias intenções de apoio à reconstrução do Maria Vitória, como nada disto resolveu a situação, portanto, nós decidimos que a partir da manhã cessam as obras de reconstrução do Teatro Maria Vitória. Nos Açores, os hotéis Monte Palace e Bahia Palace poderão reabrir este ano. As negociações decorrem entre a administração dos hotéis e 2 empresas interessadas na sua exploração. O sucesso das negociações representará um acréscimo da oferta turística na ordem dos 200 quartos. Os hotéis foram visitados por responsáveis de uma empresa interessada na exploração que considera o empreendimento viável. Segundo nos disse o presidente da companhia, em negociações com a administração das 2 unidades hoteleiras, os hotéis são de grande qualidade e, caso se verifique a sua reabertura, está prevista a criação de estruturas de apoio capazes de responder às necessidades de lazer dos hóspedes. No Monte Palace, nas 7 cidades, o projeto é para um campo de golfe e a possível abertura de uma sala de jogo no hotel. O Bahia Palace, com outras características de localização, está, na opinião dos interessados, vocacionado para a estância de veraneio, dada a proximidade da praia e a existência da piscina no hotel. As relações leste-oeste, e em particular as negociações sobre desarmamento, foram tema da conferência que o antigo conselheiro de segurança norte-americano, Zbigniew Brzezinski, deu ontem à noite em Lisboa. Brzezinski disse que as negociações sobre redução de mísseis estratégicos, que irão estar em foco na próxima Cimeira de Moscovo, são muito mais importantes que o acordo sobre mísseis intermédios assinado em dezembro. Para o antigo conselheiro de segurança, uma negociação incorreta terá consequências desastrosas para a defesa do Ocidente. O acordo americano-soviético para a redução dos mísseis nucleares de médio alcance e o programa START, que é a redução dos mísseis intercontinentais, foram os temas abordados por Zbigniew Brzezinski na conferência de imprensa. Para Brzezinski, o acordo para a redução dos mísseis de médio alcance não é um ato unilateral americano, nem um acordo só entre os Estados Unidos e a União Soviética. Trata-se de uma decisão para a qual os aliados contribuíram com um peso decisivo. Assim, os que aprovam o acordo podem contar com o sucesso de uma política decidida por todos. Os americanos ou europeus que são contra a eliminação dos mísseis de médio alcance estacionados na Europa
devem criticar não só a política americana, como também a política dos aliados. Quanto ao programa START, Brzezinski disse que, no caso de não existir um acordo para a redução dos mísseis intercontinentais, a corrida ao armamento continua. Mas a corrida ao armamento impõe pesados gastos e esforços aos Estados Unidos e ainda mais pesados esforços económicos à União Soviética. Ou seja, torna-se mais prejudicial ao desenvolvimento económico soviético do que à economia americana. Estima-se que a União Soviética, que tem metade do produto nacional bruto dos Estados Unidos, gasta 3 vezes mais com a defesa do que os americanos. Assim, os esforços na corrida ao armamento são prejudiciais para o bem-estar económico da União Soviética. Por isso, deve aumentar e não diminuir o interesse soviético para o acordo de redução dos mísseis intercontinentais. Brzezinski também defende uma Europa unida, porque é uma Europa dividida que tem envolvido os Estados Unidos num compromisso dispendioso pela defesa deste continente. E a melhor maneira de diminuir esses custos é uma Europa mais unida politicamente e mais integrada militarmente, a fim de assegurar a sua independência e liberdade. A Alemanha de Leste anunciou, entretanto, que os mísseis soviéticos de médio alcance SS-12 estacionados no seu território vão começar a ser retirados já amanhã. Medida semelhante foi também anunciada pelo governo checoslovaco, embora não tenha sido indicada uma data precisa. A retirada destes mísseis está prevista no acordo de INF, assinado em dezembro, mas é vista como um gesto de boa vontade de Moscovo, antes mesmo da ratificação do documento pelo governo norte-americano. Os mísseis SS-12 de curto alcance encontram-se instalados em 6 bases na Alemanha Democrática. Para além dos mísseis que amanhã começarão a ser retirados, existem ainda na RDA 53 mísseis SS-53 e 39 mísseis SS-12 na Checoslováquia. A decisão soviética de retirar os mísseis foi anunciada um dia depois da visita a Moscou do secretário de Estado norte-americano, George Shultz. Ao abrigo do Tratado sobre a Eliminação de Armas Nucleares de Alcance Médio, os Estados Unidos e a União Soviética terão de remover todos os seus mísseis de curto e médio alcance no prazo de 3 anos. Também hoje, o governo de Praga anunciou a retirada nos próximos dias dos mísseis de curto alcance instalados no seu território. A Checoslováquia não adiantou, no entanto, o tempo que durará a retirada, que foi considerada como um gesto de boa vontade antes da ratificação do tratado assinado em Washington em dezembro último pelo Congresso norte-americano. Na atualidade internacional, outras notícias estiveram hoje em destaque. Na República Soviética da Arménia, manifestantes exigiram a restituição de um território anexado no tempo de Stalin. Na Coreia do Sul, manifestações antigovernamentais antecedem a tomada de posse do novo presidente, Roy Tai-woo, marcada para amanhã. Em Belgrado está a decorrer a Conferência dos Países Balcânicos e nos Estados Unidos, Robert Dole, do Partido Republicano, e Mikhail Dukakis, do Partido Democrático, são neste momento os candidatos favoritos na corrida para a presidência de novembro. No campo republicano, o senador Robert Dole sagrou-se vencedor com um grande avanço sobre os restantes candidatos nas votações ontem realizadas no Minnesota e no Dakota do Sul. Em segundo lugar, ficou o evangelista Pat Robertson, seguido pelo atual vice-presidente George Bush. Entre os democratas, o governador do Massachusetts, Michael Dukakis, venceu no Minnesota, seguido de Paul Simon, ao passo que no Dakota do Sul, quem ganhou foi o congressista Richard Gephardt, seguido de Dukakis. Em Belgrado, os 6 países dos Balcãs, Albânia, Bulgária, Grécia, Roménia, Jugoslávia e Turquia, iniciaram hoje a sua primeira reunião desde a última Guerra Mundial. A conferência de 3 dias deverá lançar as bases de uma cooperação económica regional, tendo em vista a uniformização dos direitos alfandegários e a criação de uma zona de comércio livre, bem como promover a luta contra o terrorismo. Durante a reunião, que se realiza por iniciativa da Jugoslávia, serão postas de parte as importantes querelas que dividem os países participantes, com base em fronteiras contestadas, para se falar apenas de cooperação. Em Seul, a polícia sul-coreana dispersou hoje uma manifestação contra o governo, levada a cabo por elementos radicais na véspera da tomada de posse do novo presidente Roh Tai-woo. Amanhã, o atual presidente Chun Do-hwan transfere os poderes de chefe do Estado para o seu sucessor eleito, o ex-general Roh, na que será a primeira tomada de posse pacífica no país. A polícia avisou que esmagará todas as manifestações contra a tomada de posse e indicou que está a seguir atentamente os passos de mais de 250 dissidentes. Em Erevan, capital da República Soviética da Arménia, mais de 120 mil pessoas manifestaram-se hoje para exigir a restituição da região de Nagorno-Karabakh, anexada ao Azerbaijão sob o regime de Joseph Stalin. A manifestação, segundo fontes dissidentes, surgiu na sequência de uma vaga de protestos que se têm realizado ao longo das últimas 2 semanas para apoiar aquelas exigências. Para tentar resolver a situação dos protestos, que estão a atingir uma amplitude sem precedentes, o governo soviético já enviou para a Arménia 2 altos dirigentes com plenos poderes.
Em 24 horas, tempo ainda para uma referência ao último álbum de Carlos Paredes, que hoje foi lançado em Lisboa. Tem o título Espelho de Sons e é mais um marco importante na carreira artística daquele que é considerado o maior guitarrista português.